somos a EDP. A nossa energia é global. Estamos presentes na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Operamos em toda a cadeia de energia: geração, transmissão, distribuição, comercialização, solar, eólica e mercado livre. Nossa energia é inovadora. Desenvolvemos hoje as soluções que vão mudar o amanhã. Nossa energia é social. Por meio de nossas ações, já beneficiamos mais de 4 milhões de pessoas. Nossa energia é verde. Somos pioneiros e um dos maiores produtores mundiais de energia renovável. Queremos liderar a transição energética. Isso é mais que um compromisso. É uma escolha. EDP. Nós escolhemos a Terra. A cultura e a arte são parte fundamental de uma sociedade, e o acesso a ambas é um direito de todo cidadão, pois geram trabalho, renda, inclusão social e desenvolvimento humano. Com a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, LIC, o Governo do Espírito Santo investe no desenvolvimento, fortalecimento e projeção da produção cultural do Estado. A LIC fortalece o setor cultural ao gerar oportunidades de trabalho e renda para todos os elos de produção, incluindo artistas, técnicos, fornecedores e também outros serviços, como alimentação e setor hoteleiro. Coordenada pela Secretaria de Estado da Cultura, a LIC possibilita que empresas patrocinem esses projetos, destinando parte do ICMS devido para eventos, programas de formação, espaços culturais, entre vários formatos e em todas as linguagens artísticas. O Governo do Espírito Santo investe na produção cultural e em todos os profissionais que fazem parte dela, valoriza e preserva seu patrimônio material e imaterial, alimenta a indústria criativa e reforça a identidade capixaba e o sentimento de pertencimento de nosso povo. Governo do Espírito Santo. Eu quero ouvir agora sim artistas que trabalham, que têm uma experiência direta há muito tempo com tudo que a gente vem discutindo nesses 2 dias. A frase que coordena, que abre a nossa mesa é: arte é conversa das almas. A arte alimenta a vida. A frase de Nego Bispo norteia essa última mesa, ressoando seu pensamento de que a arte não pode ser uma mercadoria. A gente precisa vender arte, a gente precisa que os artistas consigam ser absolutamente bem reconhecidos, mas a arte em si não pode entrar num circuito mercadológico que acabe com a sua própria inspiração. Reunindo artistas e curadores, essa mesa busca traçar um panorama contemporâneo de políticas artísticas contracolonialistas. Vou chamar, então, Sandra Gamarra Eshiki. Eshiki? Eshiki é correto? Sandra Gamarra Eshiki, peruana, reside na Espanha, utiliza pintura figurativamente para questionar a arte e seus mecanismos de representação, exposição e comercialização. Baseada na apropriação, sua obra funciona como um espelho que desloca formatos expositivos, altera o circuito das imagens, subverte a apropriação da cultura, bem como a narrativa é entre o objeto de arte e o espectador. Sandra representou o pavilhão da Espanha na última Bienal de Veneza.
Dentro deste campo de investigação, o legado do seu país de origem, Peru, gera uma visão sincrética onde colidem culturas pré-colombinas, coloniais e ocidentais. Na sequência, vamos ouvir Feijão, Luciano Feijão é artista, professor e ilustrador. Ele possui graduação em artes plásticas e mestrado em artes pela Universidade Federal do Espírito Santo. Foi professor de desenho no Departamento de Artes Visuais da mesma universidade, é ilustrador, editorial, trabalha profissionalmente em livros, jornais, revistas desde 2003 e nasceu em Vitória. Muito bem. Então, vou dar primeiro a palavra para Sandra. Para hacerlo corta, muchísimas gracias a todos. Mil disculpas, voy a hablar en castellano. Y quería agradecer también a todos los que están y a los que no, a mi hijo y a mi pareja que me permiten estar aquí. Como decía Patricia, soy peruana. Vengo, no sé si es esto. Provengo de una familia ya mixta. Mi madre es parte de la colonia japonesa y mi padre es mestizo. Esta es, de alguna manera, mi propia pintura de castas. Es una pintura familiar que se hace a los 3 meses cuando un niño nace. La que está en el medio soy yo. Se supone que para la colonia japonesa a los 3 meses recién tú te vuelves, o sea, tu alma se asienta y es efectivamente tu nacimiento, ¿no? Es una primera pintura en la que justamente me cuestionaba quién soy. Yo estudié pintura completamente clásica y occidental en Lima y fui criada en todos los preceptos y creencias occidentales y cristianas y fui una gran creyente de toda esa cosmovisión. Con esa misma intención viajé a España para concluir mis estudios universitarios. Y dentro de esos primeros museos que empecé a visitar, porque bueno, en Perú en los 90s no existían tantos museos, pero uno de los que visité apenas llegando a Madrid fue el Museo Nacional de Antropología, porque allí se encuentran las únicas pinturas de castas, que son estas pinturas que son una correlación de los productos que se crean a partir de las relaciones entre las diferentes etnias que convivieron durante el virreinato peruano. Hay una clara dirección en ese mestizaje que te lleva hacia un blanqueamiento en cuanto te vas mezclando con sangre blanca y, por supuesto, subproductos o productos que no están dentro de la sintonía de lo que significa ese blanqueamiento, ¿no? Para mi mala suerte o para mi frustración, la serie de las pinturas de castas no estaba en el museo colgado como yo hubiera pensado. Solamente encontré esta pintura de una serie mexicana y que fuera de la gran de la complejidad y la completud de toda la serie, se veía como una feliz familia mestiza virreinal, ¿no? Colonial. Ya puestos en el museo me puse a ver toda la colección y, por supuesto, buscar el piso de Europa. En ese momento el museo estaba dividido en varias zonas, dependiendo de los continentes, y ya puestos pues buscaba el continente europeo y no lo encontré. Así que le pregunté a uno de los guardias dónde podía ver esta parte de la historia
Y el guardia se sorprendió y me dijo, no, esa historia no está aquí, ¿no? Para mí fue como una primera desilusión no encontrar esa historia que yo buscaba en el museo, y la desilusión continuó cuando, yendo al Museo del Prado, me di cuenta que no existía ningún rastro de lo que habían sido los 300 años de historia compartida entre el virreinato peruano y el Imperio Español. Así que ahí me encontraba yo, en esa nada, en ese lugar donde yo esperaba encontrar una cultura compartida y que compartía yo sola, ¿no? Todo este mapeo se completa con la lectura de un artículo de Esther Guevara que se llama El Triángulo Museológico de las Bermudas, en donde traza un mapeo de cómo entre el Museo de Antropología, el Reina Sofía y el Museo de América se esconde y se pierde todo lo que es la producción artística de las excolonias sudamericanas. Así que ahí ya se completa mi desaparición. A partir de ese momento empieza toda una investigación de estas no historias contadas, de estas no historias compartidas. Y como decía Patricia, el año pasado representé a España en la Bienal de Venecia. Pinacoteca Migrante, que curiosamente cuando colocábamos el nombre en el pabellón, Agustín Pérez Rubio, el curador, y yo nos dábamos cuenta que habíamos cometido otro gran error occidental, ¿no? Al no llamar una pinacoteca migrante. Nuevamente nos equivocábamos, nos podíamos topar con ese error de pensar en esa idea monolítica, ¿no? de construcción de la pinacoteca que podría faltar, pero en realidad es una de muchas. Yo fui formada como pintora, y como pintora la entiendo como una gran educadora de la visión, como una formadora de nuestras estructuras, de las estructuras que nos llevan a entender y a reconocer la belleza y la bondad de las cosas. Y desde allí es que tengo la intuición que tal vez es la llave que podemos utilizar también para deconstruir de alguna manera esas verdades que habitan en nosotros, ¿no? La Pinacoteca Migrante está constituida por varias salas. Está basada en una revisión de obras que pertenecen a las colecciones españolas de museos de todo el territorio español, en donde sí existe un relato de esta historia compartida, pero no mostrada en los museos y sobre todo en el Museo del Prado, ¿no? Pensando que el Museo del Prado fue construido y constituido seguramente por las riquezas y durante el tiempo de la colonia, en los 300 años de colonia sudamericana. Todas estas historias yacen resguardadas y custodiadas en depósitos o en museos periféricos, pero no forman parte de esa construcción de Estado-Nación del Reino Español. La pintura, como gran ordenadora de la visión, ha dividido el mundo en el que vivimos en espacio, objetos y personas, ¿no? Están los paisajes, los retratos y los bodegones o las naturalezas muertas. En esos tres géneros está basada esta pinacoteca, en donde la primera sala, por ejemplo, es esta, que llamamos Tierra Virgen,
En ella, por ejemplo, pinturas de Frederick Edwin Church o del propio Franz Post, se vuelven a presentar con una piel que a veces te hace pensar en el boceto, te hace pensar en la restauración, en una metáfora en cómo la pintura cómo la pintura puede ser una metáfora de otras formas de hablar de la historia, ¿no? La historia puede estar constantemente reconstruyéndose, puede estar constantemente abocetándose y detallándose. Las pinturas en general pueden estar acompañadas de textos. En este caso, bueno, no se llegan a leer, pero son textos de pensadores y pensadoras que hacen que justamente estas distancias, por ejemplo, que no son naturales a la hora de pensar en la naturaleza, como con una distancia entre lo humano y lo no humano, con una idea de vacío o de no habitabilidad, de un espacio no habitado, como esa idea que nos viene de la noción cristiana del paraíso, pensando en ese nuevo mundo como un espacio en espera a ser conquistado, ¿no? Y sobre todo como un espacio que se ha creado al margen del hombre. Voy a ir corriendo porque tenemos poco tiempo. Si bien la pintura y por ende la destreza técnica ha sido una herramienta para modificar la vista y para educar de alguna manera el gusto, la ciencia también ha sido una herramienta para crear estos estados de verdad. El segundo espacio por donde nos guía esta pinacoteca se llamó Gabinete de la Extinción. Es un espacio donde utilizo sobre todo creaciones de viajeros, creaciones por ejemplo, de la Real Expedición Botánica del Reino de Granada, en donde están incluidos, como en este caso, por ejemplo, manos, en una clara alusión de cómo hay a la hora de que el científico observa y categoriza las plantas, en este caso, hace a un lado toda la parte humana que ha podido generar un ecosistema posible, ¿no? Esta pieza se llama, no me sale, espérate, ya. Cuidado con los hombres que hacen daño al bosque porque sus madres no los han cuidado, no los han cargado lo suficiente. Cuando era pequeña recuerdo que hubo una noticia que se me quedó marcada, y en la ciudad de Iquitos apareció de repente un grupo de mujeres de una tribu no contactada, aparecieron cargando a sus niños. Y esa era la frase que repetían. Creo que la Shell acababa de ingresar a zonas de sus territorios y habían empezado a cortar y a perforar el territorio, ¿no? Y ellos, en una sabiduría mucho mayor que la nuestra, entendían que esos hombres, que nuestra cultura estaba enferma, ¿no? Dentro de los
documentos que utilicé también están códices. Este es el códice Martínez Campañón, que es una protoantropología de una zona del norte de Perú. Y lo que hago en esta apropiación de estos dibujos es colocar sobre estas formas de categorización específica y cerrada del conocimiento occidental, otras formas de conocimiento que nos relacionan más con el movimiento, con lo posible, con lo móvil. Estas son hojas de coca con las que se lee el futuro, que para nosotros tendrían que ver más con la magia, pero que para los habitantes de los Andes es conocimiento. La sala siguiente es la sala que vendría a ser de retrato. La llamamos Sala de las Máscaras Mestizas. Tanto en los Andes como en la selva se puede trazar un uso de la máscara que, a diferencia del uso occidental, en donde la máscara es un artefacto que utilizas para volverte otro, en el mundo andino la máscara es un artefacto que utilizas para que brote de ti eso que no conoces. Nos interesaba mucho pensar en cómo ser mestizo no significa volverte otro, sino que puede significar multiplicarte, ¿no? Hacerte más. No pensar en la pérdida, que siempre está es crítica a la hora de pensar en ideas de pureza, por ejemplo, desde Occidente, sino pensando en la pluralidad de vidas, ¿no? que puedes tener, que se pueden incorporar. Como les decía, estas imágenes, las fuentes que he utilizado para estas pinturas son todas partes de colecciones españolas, pero que, por ejemplo, en la gran mayoría pertenecen a dibujos o a cuadros mucho menores, en donde la categoría, vamos a decir, o el protagonismo de estos personajes se pierden, ¿no? A la hora de volverlos mayores, me surgió la necesidad de cuidarlos de alguna manera, de envolverlos, de protegerlos, y por eso estas telas, que la gran mayoría de ellas provienen de los lugares de origen de las personas que señalo en cada pintura, me servían, creo que más a mí, de entenderme como vulnerable, ¿no? a la propia representación de cuerpos que han sido maltratados ya no solo físicamente, sino históricamente. Para ello trabajé con colectivos de las diásporas de diferentes excolonias, y en ese sentido no quiero decir que haya sido un trabajo comunitario, porque creo que es un nivel al cual yo no, la forma de creación mía no pertenece, pero sí con un acompañamiento y con una responsabilidad que para mí ha sido como nueva y además muy enriquecedora, ¿no? A la hora de presentar y rescatar, vamos a decir, de esos depósitos todas esas corporalidades que no se ven en los museos, me topé también con cómo presentar todas esas sexualidades y formas de ser que, por supuesto,
las categorías occidentales no solamente no han sabido representar, sino que han obviado. Y en ese sentido utilicé la idea misma del collage, ¿no? de juntar imágenes que por supuesto no existen, pero que de alguna manera me ayudaban a completar toda esa multitud de sensibilidades que queríamos que sean parte de esta nueva galería de retratos. La cuarta sala es el gabinete del racismo ilustrado. En castellano, no sé si en portugués también, ilustrado tiene una doble acepción. Por un lado es el propio hecho de dibujar, pero también se refiere al periodo, del periodo de la ilustración misma, ¿no? Entonces, en este gabinete es la ciencia la que de alguna manera le pone forma y le pone validez a las jerarquías que se han creado a nivel racial en el mundo occidental. Esta pintura, que se conoció durante mucho tiempo como Los mulatos de Esmeraldas, es solo el retrato de Francisco de Aroba con sus hijos Pedro y Domingo, si no me equivoco. Son el padre y los hijos crearon una especie de quilombo en el norte, en Ecuador, y fue tan fuerte y fue tan poderoso que hubo momentos en donde tuvieron que transar con el propio rey el área donde ellos estaban viviendo, ¿no? Ellos por eso tienen ese retrato en donde no solamente están vestidos como caballeros españoles, sino que además ostentan joyas de la zona indígena de ese lugar, porque este quilombo estaba habitado tanto por diáspora negra, vamos a decir, como por indios de la zona. Los porcentajes que aparecen abajo se refieren a una situación que ocurrió en la primera vez que el Museo del Prado expuso obra virreinal. Por supuesto, estaba esta pintura como parte del dispositivo, y en la tienda del museo se vendieron chocolates, utilizando la imagen de estos personajes históricos y utilizando sus caras dependiendo y utilizando las caras, ¿no?, de cada persona, asumiendo el porcentaje de chocolate o de cacao que tenía cada souvenir. Más allá de la anécdota está la realidad de que este producto pasó por las manos y por las cabezas de mucha gente, seguramente no por el director del museo, pero por gente de marketing, por gente de relaciones públicas, y que no se dieron cuenta porque hay esta ceguera aún de lo que significa el respeto y los comportamientos raciales en España. Esta es otra pintura de castas, esta vez de México, a manera y haciendo un guiño a la idea de restauración. Están señalados como a punto de ser vueltas a ser los brazos y las manos de las mujeres. En España, el movimiento de mujeres trabajadoras del hogar tienen un eslogan que para mí siempre me pareció muy potente, y es querían brazos y llegamos personas. Ese es el subtítulo, vamos a decir, de este cuadro, y
justamente para mí era importante anotar cómo el trabajo de la mujer, el trabajo invisibilizado de la mujer es transversal a la clase e incluso la raza. Estas huchas del domum, yo no sé si aquí se utilizó, la Iglesia Católica recoge dinero para las ayudas sociales, no sé, huchas o latas. En los 60s y 70s, en el Estado español, se utilizaban estas alcancías que representaban las caras o las cabezas de las minorías, minorías entre comillas, a las que iba a ir esta ayuda en clara alusión a ayudar a su progreso, ¿no? Después podríamos discutir qué tipo de progreso es. Pero para mí fue bien violento encontrar las fotos de los niños que llevaban estas cabezas, porque parecía que portaban cabezas trofeo delante. Y más allá de esa imagen, hablaba hace poco con Edgar Calel, el artista guatemalteco, y me decía, ¿no?, que curiosamente la pobreza de nuestros pueblos da mucho trabajo a los países ricos, y es curioso cómo ese tipo de huchas, ese tipo de alcancías, ¿no?, donde uno guarda ahorros, de alguna manera se podría decir que nosotros hemos sido pensados como el ahorro para el progreso de otros. Utilizando los dibujos de la Real Expedición al Reino de Nueva Granada, que ahora es actualmente en Colombia, en esta gran pieza, y digo gran no porque fuera muy grande, sino porque para Agustín y para mí fue compleja de pensarla y de montarla. Hemos colocado al lado de estas plantas, muchas de ellas desaparecidas, retratos de líderes sociales y de líderes indígenas que han sido asesinados desde la pandemia a esta parte. Y para nosotros era importante crear un lugar de homenaje también para ellos en esta pinacoteca. La última sala es la sala el altar de la naturaleza moribunda. Vendría a ser un gran bodegón. El subtítulo de esta pieza es Dime qué custodias y te diré quién eres. Dentro los museos españoles y en general los museos occidentales lo que han hecho es naturalizar el expolio. Se presentan estos objetos sin contar cómo llegaron hasta nuestras vitrinas, sin referir qué problemas existen a partir de las tensiones que se crean entre los países que reclaman estos objetos. Aunque es verdad que se están haciendo poco a poco modificaciones, creo que todavía no son los que son urgentemente necesarios.
y sobre todo hay muchos silencios de todo lo que se puede contar de cada uno. Este, por ejemplo, es una pieza del tesoro de Quimbaya en litigio con Colombia. Y este es un recorte de tal vez el cuadro más importante de la Pinacoteca Española, que son las Meninas de Velázquez. Lo que la Menina le acerca a la infanta es una fuente de plata, la plata seguramente extraída de Potosí o de México, y sobre él se le acerca un pequeño jarrito, que es un búcaro de México. En ese momento los búcaros eran objetos muy, muy preciados. En la corte española se utilizaban para servir el agua y se le ponían plantas para aromatizarlas. Pero había un uso poco conocido, y era que las mujeres de la corte roían, o sea, se comían pedacitos de la cerámica para verse más blancas. Parece que les producía una especie de anemia, más blancas y más delgadas, ¿no? Les creaba un aspecto lánguido que en ese momento pues era un ideal de belleza. Y para nosotros era claramente casi un paralelo entre el consumir la hostia, ¿no? Porque de alguna manera te estás comiendo la tierra que estás conquistando, así como sacrificas el cuerpo de Cristo, pues sacrificas la tierra de otros. Contrario a estas salas donde había mucha información sobre todas las obras, sobre las fuentes de las obras que había utilizado para las pinturas, los textos que estaban escritos sobre ellos, o detalles específicos de los lugares donde estaban custodiadas las obras. El jardín migrante, que era el último lugar al que accedías en la Pinacoteca, era un lugar mucho más abierto, era un lugar donde la luz era natural, de alguna manera tenías un acceso al horario, porque en los museos tal cual los conocemos, parece que el tiempo se ha detenido, ¿no? No sabes si es de día o de noche. Se parece mucho, de alguna manera, a mí me hace recordar mucho a los casinos, a los centros comerciales o a los aeropuertos, ¿no? Y en este jardín lo que habita no son objetos que provienen del territorio español, sino más bien son objetos que sí que existen en las excolonias, personajes que también comparten esa importancia en esa historia compartida entre estas naciones, y que son acompañadas por plantas que ahora mismo forman parte de la lista de plantas alóctonas invasoras del territorio español. Es curioso cómo en el momento en que se describen estas plantas pareciera que están hablando de los migrantes ilegales, ¿no? Hay una clara relación entre eso que parece natural. Y este jardín también está habitado por libros, por las lecturas que nos acompañaron para la investigación de todas estas piezas,
Y a la espalda de esas esculturas se leían textos en los idiomas originales de los lugares de donde venían, desde donde vienen, donde están físicamente las esculturas. Para nosotros, como una clara alusión de que el conocimiento también puede ser esquivo, también puede pertenecer a una localidad. Desde Occidente pensamos que podemos acapararlo todo, ¿no? Y yo creo que es bueno enfrentarnos a límites y respetarlos. El jardín migrante servía como un lugar para nosotros importante de descanso, de juego. Bueno, yo tengo un niño y para mí era como importante crear un espacio también para él. Y contrario a lo que… Bueno, no contrario, porque creo que secretamente esperábamos que fuera un lugar que se activara, por supuesto con los visitantes, pero fue muy bonito porque fue un lugar donde se empezaron a presentarse de una manera muy natural acciones de otros artistas. Aparecía gente y nos dejaba regalos. A mí me han dejado hojitas de coca, canciones grabadas. Ha sido como un lugar de mucha actividad y para nosotros pues, un regalo, ¿no? Quería acabar con esta pieza. Es una ilustración en tela de una planta, se llama texao o capuchina. Es la primera planta de Perú que está documentada como la primera que llega a España. Ahora mismo también es una planta invasora en algunas zonas de España, y para mí era importante pensar en cómo todos hemos sido y vamos a ser tierra de plantas, ¿no? Nuestra única diferencia ahora es que somos tierra que anda, pero tenemos esa responsabilidad de ser tierra fértil para otros. Muchas gracias. Muito obrigada, Sandra. Só uma única pergunta, porque não temos muito tempo, mas eu tenho só uma pergunta que é uma curiosidade, na verdade. Você se refere várias vezes a Agustín. Agustín é Agustín Pérez Rubio, um curador espanhol excepcional. Foi curador da Bienal de Berlim há 4 anos ou 3 anos. Não lembro mais já quantos anos. Foi diretor do Malba durante 4 anos. E a minha única pergunta é: como vocês conseguiram negociar com a Espanha que você leve este trabalho para o pavilhão na Bienal de Veneza? El proceso de selección en España es muy independiente. El ministerio invita a un comité y ese comité invita a su vez un jurado. Entonces yo creo que es muy difícil de manipular. Luego es verdad que el gobierno nacional, ¿no?, actual es más bien de centro izquierda, a diferencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es abiertamente de derechas y un poquito más para allá. Entonces, la verdad es que el trabajo fue bastante respetuoso con nosotros. No, el proceso de selección, a mí me invitan como artista, yo escojo el curador y lo que se selecciona es un proyecto. O sea que cuando sale el proyecto, ellos ya sabían con lo que se iban a encontrar. Muito bom, obrigada.
Feijão, a palavra está contigo. Oi. Bom, boa noite. Queria, antes de mais nada, agradecer imensamente o convite, agradecer a todas as pessoas envolvidas com esse evento, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que são diretamente responsáveis por tudo que está acontecendo aqui. Bom, eu vou apresentar uma ideia que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, e que eu não só venho desenvolvendo, como venho debatendo ela em alguns lugares, Vitória, Maranhão, Recife, Brasília, São Paulo. Então, ao longo desses encontros, eu venho apresentando essa ideia, que eu volto a falar sobre ela aqui em Vitória, e, na medida em que eu volto a falar sobre ela, ela já não é mais a mesma quando passou pelo Maranhão, por Recife, etc. Bom, o tipo de abordagem que eu vou fazer aqui, ele é diferente de todas os outros momentos em que eu pude falar sobre o que eu vou falar hoje, né? Porque ele vai pegar 3 pontos principais. Considerando o título dessa mesa, né, desse encontro, que é Alma Alimenta a Vida, então, eu puxei 3 pilares que vão conduzir um pouco a minha fala, que não é muito longa. Então, ela começa falando sobre a minha vida e a minha produção como algo inseparável. No segundo momento, eu vou trazer o conceito de anti-anatomia negra. E o terceiro momento é um momento que é novo para mim, né? Estou pensando sobre isso tem poucos dias, resolvi trazer para cá, foi muito arriscado, inclusive, porque ele não está muito fechado, nem deveria estar, na verdade. E é o pontapé, né, digamos assim, é o início do meu trabalho para uma individual que vai acontecer aqui no ano que vem no Museu de Arte do Espírito Santo. Então, é uma ideia muito nova, tanto para mim quanto para vocês, mas que não é nada muito fora do que eu já venho pensando desde 2016. Bom, para começar agradecendo aqui imensamente ao meu terapeuta, que faleceu em novembro do ano passado, e eu acho, assim, eu tenho certeza absoluta de que ele teria muito orgulho de mim agora, porque eu vou conseguir falar sobre o meu trabalho a partir de uma construção muito didática, e certamente ele está envolvido nisso, porque eu começo a falar sobre essa mistura, essa junção, na verdade, entre arte e vida, por conta de algo que é muito singular assim, na minha vida, que é o fato de que eu sou um filho adotivo. Eu sou um filho adotivo que cresceu numa família majoritariamente branca de classe média. E essa ideia sobre eu ser uma pessoa negra, ela aconteceu bem tarde, né? Na adolescência. E isso é fundamental para chegar aonde eu vou chegar aqui com vocês na última etapa dessa conversa. Então, nessa primeira parte, entender em que momento se deu essa, digamos, essa revelação de que eu era um homem
negro de pele clara, de olho claro, numa família majoritariamente branca, com primos brancos, primas, tios, enfim. Em que momento que isso se tornou uma questão e que eu precisava, na verdade, entender onde eu estava vivendo, né? Onde eu estava situado, né? Convivendo com essa família dia após dia, né? E o fato de também ser uma criança adotiva numa família de classe média branca, toda a estrutura dessa família que não abdicou de me amar, evidentemente, mas toda a estrutura estava vinculada a processo de dominação, assim, né? Nas escolas, no convívio familiar, etc, etc. Bom, quando eu, em 2016, eu entendo que eu era um artista negro e que o meu trabalho ia falar fundamentalmente sobre questões negras, é porque eu senti uma urgência nesse movimento, porque antes o meu trabalho de arte estava muito fora de qualquer questões relacionadas a esse tema. Então, em 2016 é quando eu me assumo como um artista negro, de fato. Antes, digamos assim, a minha militância não estava encampada dentro da arte. Ela estava em outros lugares, ela estava em grupos de estudo. A militância, digamos, ela estava inserida dentro desse lugar um pouco mais abstrato, né, da teoria, dos livros, das discussões em conjunto, né? Enquanto isso, o meu desenho não. Então, uma coisa estava desvinculada da outra, né? Mas, ao mesmo tempo, no momento em que eu entendi que eu era uma pessoa negra dentro de um contexto branco, digamos assim, fez com que eu criasse condições para, digamos, anexar essa minha produção enquanto um desenhista, né, enquanto alguém que estava já trabalhando dentro desse campo da arte, assim, já fazendo exposições, mas absolutamente fora desse contexto, digamos, racial. E aí, em um certo momento, eu senti essa necessidade, porque, afinal de contas, o desenho e a minha vida era praticamente uma coisa só, né? E eu não estou falando isso em termos simbólicos, eu estou falando isso, digamos, na prática, né? Então, em 2016, eu assumo esse lugar e é realmente um momento de virada quando, no Museu Capixaba do Negro, eu faço uma exposição chamada Torções. E tudo que vem acontecendo desde então é algo que eu não abro mão mais. Então, meu trabalho ele vai sempre falar sobre isso, porque é onde, digamos assim, eu estou atuando e onde eu estou tentando criar proposições políticas para não só debater as questões raciais dentro do campo da arte, mas como falar sobre racismo no cotidiano das nossas vidas e tentar criar estratégias de resistência. Essa parte, estratégia de resistência, ela fica para o final. Então, de 2016 para cá, eu venho tentando fazer com que o meu trabalho ele seja cada vez mais identificado com essas lutas, né? Como algo realmente indissociável, de fato. Então, em 2016, nessa exposição chamada Torções, algumas pessoas aqui certamente visitaram, existia um anúncio de jornal que foi a base da exposição. Eu construí 30 desenhos a partir desse anúncio de jornal. Em Cachoeira de Itapemirim, havia um jornal chamado O Cachoeirano. Cachoeira de Itapemirim era um polo onde muitas pessoas
escravizadas eram deixadas lá. Tinha um porto. Então, havia muitos homens e mulheres negras escravizadas que trabalhavam em Cachoeira de Itapemirim, a terra do rei, né, Roberto Carlos. E durante esse período havia um jornal chamado Cachoeirano, e ele tinha como hábito publicar anúncios de escravos fujões, né? E um desses anúncios me chamou muita atenção, que era o anúncio de um escravo chamado Afonso. E, nesse anúncio de jornal, tinha toda a descrição do Afonso. A altura, como era o cabelo, como era a pele, o que ele estava vestindo, né? Que ele tinha fugido da Fazenda União, do capitão Bento José da Rocha, e que, se por um acaso você encontrasse com Afonso, ele ia te enganar, ele ia se dizer livre. Então, não caia, né, nessa enganação. E aí, evidentemente, tinha uma recompensa para quem encontrasse o Afonso e prendesse ele, né, devolvesse de volta para o capitão Bento José da Rocha. Bom, qual é o ponto-chave desse anúncio de jornal? É o fato de que Afonso, na medida em que ele foge e encontra e possivelmente encontre com alguém, ele vai se dizer livre. Essa é a grande chave da exposição Torções. É o fato de que, entre aspas, um escravo fujão, que é o termo usado na época, se dizia livre. E ele se dizia livre como uma estratégia, né? Ou seja, o fato de enganar alguém se dizendo livre era justamente criar uma certa ruptura com um estado das coisas que era fundamentado pela violência. Então, na medida em que ele foge e se diz livre, ele quebra aquilo que eu chamo de princípio da medida. Qual é o princípio da medida durante o período da escravidão? A violência. Essa era a medida. Então, ele quebra esse princípio, né? Por isso que o nome da exposição é Torções. Então, tudo que eu produzi a partir dessa ideia de quebra, né, de torcer um certo sentido, onde a violência é digamos assim, um fato consumado, digamos, né, dentro dessa paisagem. Então, na medida em que Afonso se diz livre, ele não só cria uma estratégia de resistência, mas, ao mesmo tempo, ele faz com que exista uma certa dúvida, né, na medida em que a liberdade era algo impossível. Então, como você pode se dizer livre se estruturalmente você não tem a menor condição de você ser livre? Isso é um dado, você não é livre. Mas daí ele foge e se diz livre. Então, ele quebra esse princípio da medida. Bom, a exposição aconteceu em 2016. Em 2019, eu faço uma nova exposição. Essa exposição, na verdade, eu problematizo o quadro da Tarsila do Amaral, a negra, né? Então, eu trago a figura da mulher negra escravizada, que também é ama de leite, problematizo o quadro da Tarsila do Amaral, problematizo o próprio modernismo brasileiro e essa disponibilidade desse movimento de criar uma certa iconografia brasileira baseada nos estereótipos e, ao mesmo tempo, em processos de opressão. Então, eu trago o quadro da Tarsila do Amaral, a negra, justamente para dizer que o quadro da Tarsila do Amaral,
da década de 20, ele não está limitado ao tempo em que ele foi produzido. Então, eu trago para 2019 esse quadro e tento fazer com que as questões, né, e, ao mesmo tempo, essa despolitização a respeito do quadro, a respeito do tema, né, seja, digamos, seja evidenciado, e, a partir disso, eu criei uma série com 16 desenhos que tentava, de alguma maneira, trazer essas discussões todas. Bom, a partir de então, de 2019 para cá, eu tenho pensado muito numa ideia chamada anti-anatomia negra. Anti-anatomia negra. E o que seria isso? Tudo que eu venho falando até agora, né, torções, essa exposição chamada AMAS, Fisionomias e Desmembramentos, que aconteceu na Galeria Homero Macena em 2019, que eu problematizo o quadro da Tarsila. Essa ideia que eu trago agora sobre anti-anatomia negra já estava lá atrás, né? E eu consegui, de certa maneira, reconfigurar um pouco essas ideias e assumir, inclusive, esse termo, anti-anatomia negra. E tudo que eu venho fazendo tem esse título. Bom, o que seria uma anti-anatomia negra? Existia um projeto, muitos aqui já devem saber, que existia um projeto de construção de um país majoritariamente branco, né? Num período pós-abolição, isso se tornou quase que uma política de Estado, estava na estrutura da sociedade. Esse processo de eugenia estava sempre sendo elaborado por diversas camadas na sociedade brasileira, camadas essas que estão vinculadas à educação, que estão vinculadas à saúde, e, no caso da saúde, essa, digamos assim, essa eugenia, esse processo de branqueamento, tinha na saúde, na biologia, na medicina, tudo aquilo que reforçava essa ideia eugenista de transformar o Brasil num país majoritariamente negro. E essa ideia é majoritariamente branco. E essa ideia ela foi divulgada para fora do país, né, em alguns eventos, principalmente na Europa, porque era, na verdade, um projeto não só de nação, mas um projeto de mundo. Bom, se a gente entende que essa eugenia vinculada a ideias supremacistas tinha na medicina, na biologia e na ideia de saúde algo que fortalecia essa ideia, a anatomia é uma das coisas que fazia com que a população negra não tivesse o encaixe perfeito dentro dessa anatomia. Essa anatomia era algo que respaldava, de certa maneira, todos esses processos supremacistas. Essa anatomia negra não havia encaixe. Se a gente pega essa anatomia oficial, essa anatomia, digamos assim, normatizante, se é que existe essa palavra, não havia encaixe, porque o encaixe da população negra nessa anatomia era algo patológico, antinormal. Então, já que não há, o encaixe elimina, né? Destrói, some, desaparece, né? Então, na medida em que eu vou entendendo um pouco desses processos todos, ao mesmo tempo, eu entendo que o meu trabalho
precisa ser desenvolvido a partir de uma ideia de anti-anatomia negra. Por quê? Porque se a anatomia se configura dentro de um processo de dominação, a anti-anatomia é o que vai fazer o embate a esse processo de dominação que tem na anatomia algo que é muito definitivo. Então, uma anti-anatomia negra precisa ser pensado, a partir da minha produção artística, como a construção de um corpo negro, anti-anatômico, que seja justamente o corpo do embate, do enfrentamento a essa anatomia oficial, branca, e que passa a ser a norma do mundo. Então, a anti-anatomia, ela é, digamos assim, contra essa normalidade. Certo? Então, assim, o que eu venho construindo a partir disso é entender como o meu desenho, porque, afinal de contas, eu sou um desenhista antes de qualquer coisa, como é que o meu desenho e o meu trabalho de arte vai corresponder a essa ideia. Então, eu começo a produzir desenhos onde esse corpo da população negra, ele é não só evidenciado, mas, ao mesmo tempo, ele é pensado dentro de uma nova configuração que eu ainda estou em processo de elaboração. Eu ainda não sei, eu estou tentando. Bom, aí vem um ponto-chave, que é como eu vou pensar uma anti-anatomia negra se esse corpo que vocês estão vendo ainda não se colocou dentro dessa posição anti-anatômica. Então, eu precisei entender como precisa se dar essa anti-anatomia em mim, para eu, consequentemente, construir um trabalho de arte, já que nós estamos falando de que a arte alimenta a vida e a vida alimenta a arte, como esse trabalho de arte pode ser exatamente essa ideia da anti-anatomia negra a partir de uma experiência própria. Eu não estou desenhando o homem negro que está lá, a mulher negra que está ali. Eu estou desenhando uma experiência que é minha enquanto artista negro. Não sei ainda, tá, gente? Eu estou tentando. Bom, e aí vem uma terceira etapa, né, que ainda está dentro desse percurso anti-anatômico e negro, que é tentar construir uma ideia que faça com que o meu trabalho seja uma proposição política, mas que não só dentro do campo das ideias, né, não só metafísico, mas na prática. Então, essa proposição, ela não pode ser só uma proposição conceitual, no meu ponto de vista. Ela precisa ser, a anti-anatomia negra, ela precisa ser algo que vai gerar uma ação concreta. Então, tudo que eu venho fazendo é achar algo que possa dar concretude, que possa dar chão, que a gente possa sentir, botar o pé descalço no chão e sentir esse chão e saber que ali é o campo onde vai acontecer as lutas, os embates. É nesse chão. Como eu vou criar condições para que isso se efetive? Né? E aí eu apresento para vocês, de uma maneira assim, muito ainda incipiente, eu confesso, que é falar rapidamente sobre o movimento grevista negro. Então, anti-anatomia negra precisa estar entranhado dentro de uma ideia de movimento grevista negro. E esse movimento grevista negro não é uma novidade. Isso
já aconteceu no Brasil. Eu precisei anotar a data aqui, senão eu ia esquecer, 1857. Então, um historiador chamado João José Reis, ele define greve negra, que foi uma greve que aconteceu em Salvador, que foi conhecido como a Revolução dos Ganhadores, que eram os carregadores africanos. Transportavam pessoas e transportavam mercadorias na cidade. Então, eles se juntavam numa espécie de um coletivo autônomo, eles se juntavam numa espécie de cooperativa, né, e começaram a sofrer sanções do governo baiano. E aí houve essa primeira greve negra em 1857. Bom, em 2022, eu ilustrei um livro super importante de um escritor americano chamado C.L.R. James, A História da Revolta Pan-Africana, em 2022. Na medida em que eu li o livro, eu fui entendendo que muitos grupos americanos, negros, homens, mulheres, por exemplo, os Panteras Negras, tinham, dentro dessa ideia do panafricanismo, a ideia de emancipação dos trabalhadores negros e das trabalhadoras negras. Isso era o fundamento do panafricanismo, né? Claro, é um movimento, o panafricanismo, Marcus Garvey, Malcolm X, os Panteras Negras, etc., etc., eles tinham como base teórica o marxismo. Então, juntar essa teoria marxista que fortalecia o panafricanismo, consequentemente, trazia os trabalhadores negros e as trabalhadoras negras para dentro desse lugar. E eu nunca abandonei isso. Essa ideia ficou fervilhando na minha cabeça durante muito tempo. E eu, agora, cheguei no momento em que eu preciso fazer com que esse movimento grevista negro ganhe a visibilidade que ele precisa. Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Talvez eu comece do começo, fazendo um manifesto, fazendo reivindicações. Quais? Vocês podem até imaginar quais são, né? E é isso, eu termino a minha fala apresentando um vídeo e que vocês vão ver, em primeira mão, o início dessa terceira etapa no meu trabalho, que é o movimento grevista negro. Pode passar, por favor.
Você não tinha falado nada de tudo isso, hein? Como? Eu não sabia nada de tudo isso. Surpresa, né? Surpresa. Surpresa mesmo. Gente, temos uma surpresa que, por um lado, é um pouco triste, mas eu acho que acabou sendo feliz. Rosana Paulino não conseguiu vir porque ela está com certas dificuldades. Rosana Paulino todos conhecem, é artista visual, pesquisadora, educadora, doutora em artes visuais. Seu trabalho é centrado em torno das questões sociais, étnicas e de gênero, concentrando-se em particular nas mulheres negras da sociedade brasileira e nos vários tipos de violência sofridos por essa população. Ela explora o impacto da memória nas construções psicossociais. É importantíssimo entender o quanto ela se tornou uma referência, porque a obra dela é absolutamente singular. Ela criou uma linguagem, assim como o Feijão criou a dele. Encerramos esta mesa com um carinho que conseguimos fazer junto com ela, porque ela fez questão de que a gravássemos. Oi, meu nome é Rosana Paulino. Eu vou gravar rapidamente esse vídeo para o 8º Seminário Internacional Arte Brasileiros, porque infelizmente a minha agenda não permitiu que eu estivesse em Vitória. Então é só um pequeno alô, uma pequena conversa, uma maneira de marcar a minha presença, mesmo estando longe. Bom, para esse seminário, essa discussão sobre arte contra-hegemônica, a primeira questão que eu gostaria de colocar é que, como artista, quando eu começo a fazer, eu não estou pensando se eu estou fazendo arte contra-hegemônica ou não. Isso vem de uma necessidade absolutamente gigantesca de falar quem eu sou, discutir de onde eu vim e discutir por que a gente não percebe pessoas negras ou não percebia nesse ambiente da arte brasileira, sendo que esse é um país que oficialmente 58% da população já se coloca como uma população negra. Então, onde estão essas pessoas? Por que elas não são representadas na arte brasileira? Por que a arte feita por pessoas minorizadas sempre foi colocada como uma arte naif, folclórica, uma arte de menor tamanho, vamos dizer assim, de menor estatura. Então, quando eu começo a discutir, eu faço essa discussão pensando por que eu não me vejo. E só depois de muitos anos, lembrando que eu começo há mais de 30 anos atrás, quando eu ainda era estudante. E essas questões não eram discutidas no Brasil. Então, só depois de muito tempo é que eu vou perceber esse local de contra-hegemonia, por exemplo. Então, começa por pura necessidade de questionar por que não estou lá, por que não me vejo. Para mim, o que importava menos era pensar numa estrutura, vamos dizer assim, política, nesse sentido. Hoje se coloca como contra-hegemônica. Na minha época, eu diria que foi por desespero. O modo como eu iniciei essas minhas pesquisas, elas vêm muito do fato de eu não me encontrar, vamos dizer assim, no início da carreira, lá como estudante, dentro das técnicas, vamos dizer assim, clássicas, como a gente aprende na universidade, Lembrando que eu entrei há 30 anos, há mais de 30 anos na universidade. Então, eu sempre quis olhar para as minhas raízes. Eu sempre, desde criança, eu tinha paixão por um álbum de fotografias da minha família e queria usar aquelas pessoas, aquelas imagens que eu não via dentro da história da arte, como ela era apresentada, como ela nos era apresentada. Então eu vou, por exemplo, pintura nunca fui muito de pintura, até hoje as pessoas falam que eu pinto, mas eu acho que são mais desenhos, eu acho que eu continuo mais no campo do desenho. E essas imagens eu comecei a fazer alguns testes com a gravura, mas que precisa de equipamento muito pesado, e eu queria trazer as imagens e pensava, o que eu sei fazer? Eu falei, bom, eu sei costurar. Eu sei costurar, aprendi desde criança a costurar. Juntando essa questão técnica a uma observação do ambiente ao meu redor,
vai surgir, por exemplo, um trabalho que eu considero que é o primeiro da minha carreira, que é o Parede da Memória, que é um trabalho de estudante ainda, eu estava no 4º ano da ECA, e tinha na minha casa, em cima da casa dos meus pais, um patuá ficava em cima da porta ali. Esse elemento ficou ali uns 10 anos aproximadamente. E ninguém passa debaixo de um elemento desse sem ser tocado, sem ter a sua curiosidade despertada. Então eu passava debaixo dessa porta, passei durante mais de 10 anos com aquele patuá em cima, sempre pensando o que é que tem dentro, como é que é essa função de proteção, da onde vem esse elemento. E aí eu vou juntar duas questões, uma técnica, o que é que eu sei fazer, o que é que eu gosto de fazer, eu sei costurar, e outra da observação do meu entorno. Tinha um patuá, eu passava debaixo dele. Então, por que não trazer esse elemento da cultura afro-brasileira, que é uma coisa que está impregnada na minha vida, e dentro daquilo que eu sei fazer, que é costura. Então, juntou os dois, né? E é uma prática que eu trago até hoje. Quando eu trabalho como artista, eu gosto de ir buscar em práticas do cotidiano, eu gosto de ir buscar em práticas que foram relegadas, que foram tidas como menores. Eu gosto de ser muito de cerâmica, mas eu não gosto daquela cerâmica esmaltada, por exemplo, eu gosto do barro cozido, eu gosto da cor do barro, eu gosto da cor da terracota. Se eu for para cerâmica, por exemplo, eu vou fazer queima primitiva, que é aquela que os indígenas faziam, que os negros faziam, eu vou buscar lá atrás. Então, e isso continua até as práticas de hoje, não mudou muito, né? E mesmo quando a gente vê séries novas, como são essas que têm saído, Senhora das Plantas, ou então uma investigação sobre o feminino, esse psicológico feminino que a gente não encontra. Eu comecei essa série de Mulheres Plantas, por exemplo, olhando essas questões das deusas daqui, eterno, sagrado, feminino. Tem deus até do Ártico, né? Mas não tinha negra. E aí eu falei, não, eu vou pensar essa psicologia para o Brasil, né? Então, como é que eu vou pensar isso? Eu vou pensar através do meu entorno, das plantas, que eu adoro, das plantas de poder, principalmente, a partir de uma coisa que é o desenho que eu nunca abandonei, que vem lá de trás da universidade, lá do começo, né? Então, até hoje carrega. As minhas práticas não mudaram muito. Ou elas vão para o campo do desenho, que é uma coisa que desde lá, como estudante, eu faço, ou quando elas vão para o tridimensional, por exemplo, elas vão estar atreladas àquilo que eu sei fazer. Então, por exemplo, os tecidos, né? Os tecidos que são costurados ou que vão se desdobrar numa instalação como a instalação assentamento. A ideia de tratar o trauma através da costura, ou melhor, das suturas, porque aí já é uma outra coisa, eu vou falar de um refazimento de um trauma. Então, eu vou suturar, eu corto aquela imagem da mulher, que é uma imagem fotográfica, e refaço essa imagem através da sutura. O trauma é a sutura. A sutura ali é uma maneira de representar o trauma, e a gente vê que as partes não se encaixam. Mas se a gente for olhar, da onde vem isso? Vem lá de trás, do começo, quando eu faço aquela pergunta, o que é que eu sei fazer? Então, é uma linha contínua que vai desde quando eu era estudante até o momento que eu faço o assentamento, ou que eu faço as costuras como o Paraíso Tropical, por exemplo, e com imagens de escravizados e da fauna e flora do Brasil. Então continua, é um contínuo. Aparentemente muda, mas se a gente for olhar a gênese, a base, são as mesmas que começam há mais de 30 anos, quando eu ainda era estudante e me acompanham durante todo o meu percurso. Acho que a arte é absolutamente necessária e fundamental para a gente discutir e quebrar as narrativas coloniais. As narrativas, como elas se formam, elas são histórias, elas são colocações que vão sendo postas, ou melhor, impostas para a gente. Quando eu não me vejo dentro de um determinado sistema, quando o que eu produzo, ou que as populações negras e indígenas, as mulheres produzem, não é visto, não é respeitado, você vai desumanizando essas populações. Desumanizando essas populações, quem não se vê ou quem não é visto, não existe, principalmente num mundo como hoje, não conta. Então você vai colocando histórias onde essas pessoas são o tempo todo subalternizadas. A única maneira, no meu entender, aqui eu vou falar das visuais, que é o campo onde eu trafego, que a gente tem de quebrar essas narrativas e humanizar essas pessoas, é de uma maneira meio
homeopática, então, por exemplo, do semelhante cura semelhante. Então, para a gente quebrar esse poder da imagem colonizadora hegemônica só com outras imagens que vão subverter essas primeiras. Então, ontem, conversando aqui no ateliê, eu tive uma experiência muito importante sobre isso. Quando minha assistente falou de uma imagem, de uma obra que eu fiz, que é Assentamento, que ela falou que ela esteve num seminário, foi no local, e essa obra foi citada. E aí ela viu essa obra não como uma obra que mostrava uma mulher negra subalternizada numa posição desumanizada, mas ela viu essa obra a partir viu essa imagem dessa mulher a partir da minha obra, que propõe uma outra narrativa. Então isso já está operando, isso está substituindo. Através dessa substituição que a gente vai conseguindo quebrar essa hegemonia colonial. E outra coisa que é extremamente importante é a educação. Muitos professores e professoras têm usado o trabalho de artistas afro-brasileiros, não só o meu, mas de outros também. E a partir disso as crianças vão crescendo com outra referência. Então isso na luta antirracista, e na luta, ou seja, anticolonial, anti-hegemônica, é absolutamente fundamental, porque você só desrespeita os direitos daqueles que não são considerados humanos. Então a questão é essa, se eu não vejo essas pessoas, ou se eu só vejo de forma desumanizada, subalternizada, é muito fácil eu desrespeitá-las, é muito fácil eu cometer racismo, é muito fácil eu aceitar que a polícia mate pessoas negras, jovens negros, como a torta e a direito, como mata animais. Agora, a partir do momento que eu vejo como pessoas que tiveram um histórico, um passado, como gente, como seres humanos, já não vou aceitar, né, que essa pessoa seja ferida como se fosse algo qualquer. Então, a produção de novas visualidades, novas vivências, novas narrativas é absolutamente fundamental para um país como o Brasil, porque isso está na linha direta, na linha de frente do combate ao racismo. E não só as artes visuais, mas a cultura, a educação. Então, é um entrelaçamento de modos de combate, vamos dizer assim, que são necessários. Um sozinho não anda, mas juntos tem uma potencialidade incrível. Olha, eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, em relação a quando eu comecei como artista, houve avanços, né? Eu falei, comecei há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, e em termos de contemporaneidade, praticamente isso estava começando a ser discutido no Brasil. Então, inegavelmente, o próprio seminário já mostra uma questão como essa não seria colocada dessa maneira há 30 anos atrás. Então, avanços aconteceram, mas ainda falta muito. Eu acho que o principal é nós termos pessoas desses grupos subalternizados dentro dos espaços de poder. Então, avanços aconteceram, sem dúvida nenhuma, mas o que é necessário para que a gente continue avançando, né? Nós precisamos de pessoas nesses espaços de cultura, nos museus, nas instituições, pessoas negras, mulheres, indígenas, pessoas que foram subalternizadas. Nós precisamos ter essas pessoas também nos espaços de decisão. É necessário que a gente tenha mais curadores negros, mais chefes de museu negros, enfim, pessoas negros e negras, enfim, pessoas que venham desses grupos. E mesmo porque nós temos uma distorção histórica presente no Brasil. Eu falei já no início dessa conversa que a população negra hoje, autodeclarada negra, é 58%. Sim, varia entre 56%, algumas pesquisas, 58%. É muito fácil, a gente entra num equipamento cultural, qual a porcentagem dessas pessoas ali dentro? Então é muito fácil, é uma questão matemática. Enquanto nós não tivermos uma equidade nesse sentido, uma proporção dessas pessoas também dentro desses espaços, e não só em funções subalternas, também nas lideranças, nos cargos, nos postos chaves, né? Nós não vamos ter equidade. Então, para que avance mais ainda, a gente precisa ter essa população dentro desses espaços de poder, porque é um local, um museu, um instituto cultural é um espaço de poder, porque é um local onde ajuda a formar e dar continuidade às narrativas. Olha, eu acho que a gente não reconstrói uma memória, não é possível reconstruir. A memória é uma coisa que uma vez, principalmente a oral, uma vez perdida, é muito difícil
construir, mas a gente pode trazer dados que vão ajudar a compreender melhor um determinado período histórico e pode também pensar em quais narrativas nós queremos para esse país, né? Então, Vitória, que foi um porto importante na chegada de escravizados, né? E o próprio Espírito Santo é um estado que a gente conhece muito pouco. A gente sabe das chegadas dessas pessoas no Rio de Janeiro, a gente sabe desse fluxo muito bem em Salvador, a gente sabe da questão, por exemplo, da mineração, né, lá nas Minas Gerais. Então, nós sabemos muito sobre esses estados, por exemplo, mas nós sabemos muito pouco sobre o próprio Espírito Santo. Então, eu acho que a arte e eventos como o seminário ele, começam a lançar um olhar mais cuidadoso, começam a trazer a atenção para esses espaços. Então, eu não sei se a gente consegue reconstruir essa memória, porque muito já foi perdido, mas isso joga luz para que a gente comece a pensar quais aspectos nós queremos e precisamos trabalhar em relação a essa história. Será que existe em Vitória, como existiu no Rio de Janeiro, um local como o Agamboa ali, os Pretos Novos, e que ficou tantos anos tido como desaparecido e que voltou agora e com toda essa carga de informação? Como é que, arqueologicamente, quais são as políticas que a gente pode pensar nesse sentido? A partir da produção de artista, quais as histórias que deverão ser contadas? Onde é que a gente vai garimpar a imagem, por exemplo? Então, acho que a arte tem muito, muito a contribuir no sentido de trazer o que é possível dessas memórias de volta e pensar essas narrativas que ficaram truncadas, que ficaram perdidas, quebradas e esquecidas. Uma coisa que eu acho legal a gente discutir também é que essa questão de uma arte contra-hegemônica, ela tem sido feita no Brasil por agentes, homens e mulheres, né? Negros, negras, indígenas, sem que eles soubessem que era uma contra-narrativa ou contra-hegemônica. Então, quando a gente vê a produção afro-brasileira, quando a gente vê um Heitor dos Prazeres, por exemplo, a gente vai perceber ali que tem uma vontade, tem uma iniciativa de trazer a própria vida, trazer a sua narrativa, trazer a sua vivência à tona. Então, isso não é uma novidade, isso já aconteceu, isso vem acontecendo. Né? Um Arthur Timóteo da Costa, por exemplo, e vários outros, né? Assim, de cabeça eu acabo ficando meio nervosa e não consigo trazer os nomes todos, mas a gente sabe que isso é uma constante na história. O próprio Manuel Araújo, isso é uma constante na produção afro-brasileira. Então, acho que é importante nós pensarmos não só o momento contemporâneo, mas quem já veio vindo, abrindo esses caminhos, trazendo essas questões antes mesmo que elas fossem colocadas como anticolonizadoras ou contra-hegemônicas. Isso sempre existiu. E é importante que a gente também olhe para esse local, porque são as raízes, né? São nossas raízes. Árvore sem raiz forte tomba. Então é necessário que a gente olhe esses ancestrais, esses que vieram antes da gente. Eu agradeço profundamente a compreensão de vocês, né? A paciência de vocês em ouvirem as minhas palavras. Eu lamento muito, muito, muito não estar presente nesse seminário, porque é uma coisa que eu venho já há anos conversando com a Patrícia. Ela já me chamou inúmeras vezes, mas minha agenda não permite. E a maneira que nós encontramos para, pelo menos, eu marcar a presença nesse momento foi essa, usando as tecnologias. Então, agradeço demais vocês terem a paciência de me ouvir, né? E peço desculpas por não poder estar presente, que é algo que eu gostaria imensamente. Bom, queria chamar aqui ao palco, não sei se estão... vamos encerrar com esta mesa o nosso seminário e vamos querer agradecer a todos vocês pela presença de hoje, de ontem, de hoje de manhã. Nicolas Soares. Bom, vocês podem ficar também. Clara, Mariela, Mirela,
Eu não sei se ainda os nossos Guilherme, Felipe... Temos mais ainda alguns dos outros participantes do seminário ou já estão mais ou menos dispersos. Queremos encerrar esse seminário dizendo que estamos profundamente agradecidos e muito felizes de ter trabalhado e conquistado o que queríamos. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo. A gente está encerrando essa ronda inspiradora assim, de fala. Fiquei profundamente comovida com a fala da Sandra, da Rosana e do Feijão agora. Vou passar para a Mirella, que ela tem várias coisas para falar. Gente, primeiro, daqui a 10 minutinhos a gente vai ter o show do Douglas Germano, então, por favor, continuem aqui com a gente. Bom, eu sou uma pessoa de backstage, todo mundo sabe, então tenho uma lista aqui gigantesca para agradecer. Primeiro, falar, né, da equipe do seminário, pela Arte Brasileiros, a Patrícia, o Fábio e a Jamile, que cuidou da produção do seminário. A Eliane, que não veio, da gestão administrativa, Eliane Massai, edição de conteúdos do Eduardo Simões, a gestão web da Luísa Lorenzetti e o Coio Lopes na web, vídeo e marketing digital. Daqui da nossa parte, né, eu cuidei da direção executiva do projeto, a Clara da Atmo, junto comigo e com o Felipe, que é o... Cadê o Felipe? Ah, tá. O Felipe, que fez toda a identidade visual e o projeto gráfico belíssimo do evento. A curadoria da instalação, que está no Mais, né, do site específico do Carlo e do Elvis, do Nicolas Soares e da Clara Sampaio. Então, essa exposição vai ficar mais 30 dias, né, mais um mês. Então, eu convido vocês a visitar, se vocês não foram ainda. E aí, agradecer aqui todo mundo que trabalhou nesse teatro e lá no Mais, né, primeiramente aqui no Sônia, na Casa da Música Sônia Cabral, o Renan, agradecer toda a equipe do Renan, que é a Ana, a Márcia, o Beré, a Luísa, a Larissa, o Ailton e o Artêmio. Lá no Mais também tem uma equipe enorme, a Rafane, a Rosane, a Ângela, a Yasmin, o Igor, Valentim, Gabriel, Jussara, Seni, Taylor, Zé, Edson, Rita, Sandra, Maicon, Jaider, Giovanni e Erasmo. E aí, minha equipe de produção maravilhosa, a produção executiva da Aliana Raji, que também está ali na House Mix, cuidando dos conteúdos. A produção local da Sandra Vasconcelos, Sandrinha, incrível. Muito obrigada. Com o apoio da Karina Nogueira, Diego Charles e Aline Lorenzoni. Deixa eu ver mais quem. Direção técnica do Cacado Martins, com a equipe dele, o Alex Arcinelli e... A gente tem nosso fornecedor, a Adulta Sonorização. A iluminação do Vitor Lourenção, com o técnico de luz Eric Luna. Quero agradecer também o Fábio Souto, que fez a nossa comunicação visual, toda a impressão de todo o nosso material gráfico. Fotografia e videografia da Mola, Matheus, Elizabeth, Daniela e Melina. Nosso catering com a Juliana Sandrielli, tradução do Adriano Facchini, a limpeza com a Gleice Gonçalves. Também temos a tradução simultânea da Mega Eventos. Deixa eu ver se eu esqueci alguém, porque é muita gente para botar um projeto de pé. Tradução, já falei, Libras. Acho que é isso. Estou um pouco nervosa aqui. E é isso, agradecer ao nosso patrocinador, né, EDP, o apoio do Mais e da Casa da Música Sônia Cabral, a transmissão da TVE. Muito obrigada, Igor Pontini e Igor Reis. E eu acho que em breve, em 5 minutinhos ou 10, a gente tem o show do Douglas. Então, por favor, fiquem. Muito obrigada por tudo. Tá bom, gente. Se tem ainda alguns dos participantes, tem que subir aqui, porque nos pediram para fazer uma foto de todos. Mas eu não estou achando. Tem a Lia está aí, o Malcolm já foi, o Deri já foi. As meninas da mesa da educação, acho que já foram também. Não sei porquê, mas saíram. Tá ótimo. Bom, pessoal, vamos ter um show agora.
Então, quem quiser, você apresenta? A gente vai 5 minutinhos para troca de palco e a gente volta para o show.